Só bom dia. A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada, né? Nós estamos aqui no nosso encontro de hoje, que também será o nosso último dia de encontro virtual, né? Então, a gente vai estar trabalhando um pouco algumas temáticas e, em seguida, a gente vai estar fazendo com vocês atividade também, encaminhando as atividades para vocês fazerem no decorrer da semana que se aproxima, né? Que aí vocês vão estar concluindo essa disciplina com essas atividades, certo? Então, a gente, no dia de hoje, nós tivemos uma proposta para trabalhar. A partir desse primeiro horário, vocês assistiram um vídeo, pequeno vídeo. Disponibilizei para vocês um pequeno texto também, que eu acho que dá para vocês já ter lido, né, esse pequeno texto. Falo mais um pouco sobre a questão dos PCNs de história. Então, é dentro daquela grade proposta para a gente trabalhar na disciplina, né? Só fazendo aqui um resgate, recapitulando o que a gente está abordando, o que a gente está trabalhando na nossa disciplina, né? Nós tivemos nosso primeiro encontro, né? No primeiro sábado que a gente trabalhou, inicialmente com a proposta que a disciplina traz. A gente também, naquela oportunidade, teve uma abordagem na introdução, né, aos estudos de história, né, assistimos um vídeo introdutório falando sobre o ensino de história, sobre a parte conceitual, também sobre no que se refere à periodização da história. Então, o vídeo trazia um pouco dessa abordagem, a gente trabalhou uns slides, né, em relação a essa parte. Vocês acompanharam na aula síncrona, né? Depois a gente trabalhou a leitura de um texto, vocês fizeram leitura de um texto a respeito do ensino de história nas séries iniciais, é um artigo que foi disponibilizado para vocês, então, material que vocês tiveram contato durante esse primeiro momento que a gente trabalhou na nossa primeira aula, né? Então, isso aconteceu no primeiro sábado. Depois, a gente, no segundo encontro, que foi o sábado passado, nós demos continuidade sobre essa temática do ensino de história, né? Foi passado um vídeo, né, para vocês. Também a gente disponibilizou um artigo para vocês trabalharem a leitura desse artigo, né? E vocês foram tendo esse contato com esse material, né? Nesse dia de hoje, a gente traz uma proposta sobre, introduzindo aí a questão dos PCNs, né? A gente trabalhar um pouco nessa perspectiva, atendendo aos PCNs de história, né? E um videozinho que também aborda a questão desse período, né? Primeiro ciclo, segundo ciclo, né? Que está aí dentro do material dos PCNs, né? E aí nós vamos conversar um pouco rapidamente, né, sobre o entendimento dessa temática, né? Como é que se dá a questão dos PCNs, né? No ensino de história. E vamos estar fazendo uma atividade no início da tarde. Essa atividade é como se fosse uma prova no sistema, né? É através do Socrative. Eu vou colocar lá no grupo para vocês
o link para vocês entrarem no Socrative. Aí vou estar explicando como é que você acessa, né? Como é que você coloca a identificação, como é que você tem acesso até chegar na atividade. É uma atividade de 10 questões, né, de múltipla escolha. Ela traz uma abordagem a respeito do que vocês já tiveram contato desse material, lá desde da parte introdutória, da parte conceitual, tem questões tiradas de lá, da parte da periodização da história, né? Tem essa parte trabalhando a questão dos PCN, aí você pode dizer assim, mas professor, mas aí a leitura dos PCN não foi muito aprofundada. A gente está pegando mais a questão das séries iniciais, mas está dentro também dessa temática dos PCNs, né? Porque o que o artigo aborda traz um pouco, inclusive traz alguns fragmentos lá no artigo que vocês fizeram a leitura, que é citações que está nos PCNs, e também eu vou estar apresentando aqui as telas de slide para vocês sobre os PCNs de história, para dar aí uma melhorada no entendimento de vocês. E também vou estar disponibilizando um texto na íntegra sobre os PCNs de história. Ele é um texto tanto longo, são mais de 50 páginas, mas esse texto vocês não, claro, obviamente não vão conseguir ler agora, né, de uma vez. Mas aí, quando vocês estiverem lá na atividade avaliativa, vocês vão pesquisando questões lá dentro do texto, né? Você pode abrir o texto e dar uma pesquisada, que as questões elas estão abordando o que está lá no texto, inclusive os tópicos bem tranquilos, dá para vocês fazer essa identificação, e aí vocês têm aí o tempo para resolver essa atividade. Essa atividade, como eu falei, de 10 questões, eu disponibilizo para vocês. Eu coloquei aqui na orientação que a partir das 15, a partir das 13 até as 14h30 seria o tempo disponível para vocês fazerem essa avaliação. Ali é uma sugestão, né, trazendo aqui para vocês, que eu acredito que dá para fazer dentro desse período, mas quando a gente finalizar a aula agora no período da manhã, eu disponibilizo para vocês, talvez antes das 13 horas, um tempo que vocês almoçam rapidinho, aí eu já disponibilizo, e aí fica um tempo maior aí para vocês conseguirem concluir. E aí, quando for por volta das 14h30, a gente interage no grupo do WhatsApp para ver se todo mundo conseguiu. Na verdade, eu consigo acompanhar. Vendo se vocês conseguiram terminar todo mundo. Se tiver alguém ainda concluindo, a gente segura um pouquinho a aula síncrona para vocês terminarem. Se começar aí 20 para as 3 ou até mesmo às 3 horas, a gente tem 1 hora ainda de aula síncrona para a gente estar conversando um pouco e fazendo alguns encaminhamentos para as atividades posteriores. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo que Flávio levantou a mão e Irineuda ligou o microfone. Essas questões nesse texto que tu mandou agora, vai ter... Tem também. Nesse texto... Ou é nesse de 50 páginas? Porque se for nesse de 50 páginas, velho, vai não rachar. Não, mas acho tranquilo, porque ele é cheio de tópicos. Né? E eu organizei as questões que dá para poder identificar, sabe? A gente consegue identificar bem. Quando você coloca a palavra-chave, ela já acha onde é que está, dá para poder responder tranquilo, sem problema. É uma atividadezinha básica. Irineudo, que... Tá ligado, professor? Tá, pode falar. Professor, essa atividade aí, já para mim não tem como eu fazer na parte da tarde, porque eu entro no trabalho 12 horas. Aí só saio de lá 8h30 da noite. Aí não tem como o senhor dar um prazozinho não para a pessoa fazer essa atividade? Pronto, tem. Porque é o seguinte, essa atividade, quando eu abro o tempo dela no aplicativo,
ela é diferente daquelas que a gente coloca lá no sistema Cerbrum. Lá no sistema Cerbrum eu abro o tempo e fecho o tempo, programa o fechamento do tempo, né? Assim, né? Chegou daquele horário, fecha. Isso. No aplicativo, não é assim. Eu não programo o tempo para fechar. O que eu faço? Eu que fecho. Tá entendendo? Tô entendendo. Quando eu vejo que aí todo mundo já concluiu aquela atividade dentro daquele horário que eu estabeleci, aí eu olho, vem o relatório para mim, dizendo que todo mundo terminou, aí eu vou lá e fecho a atividade. Né? Então, ou seja, fechei a atividade, outro aluno não consegue acessar. Mas como você já está fazendo essa justificativa, acredito que talvez mais alguma pessoa precise de uma justificativa dessa, sem problema. O pessoal que conseguir fazer dentro desse tempo, tranquilo, quando eu chamar a aula da tarde, que a gente for conversar, eu vou dizer, olha, pessoal, vocês concluíram, foi satisfatório, assim, e tal. Pessoal, eu vou dar um feedback para o pessoal que está na aula da tarde. E alguém que não pôde fazer nesse horário, eu não vou fechar o mesmo link, as mesmas instruções que eu repassar daqui a pouco para vocês, qualquer horário que você entrar mais tarde, depois do seu horário de trabalho, você consegue acessar, você entra lá aí você vai fazer. Quando você concluir ela tem um fechamentozinho que aí o pessoal até printa e manda no WhatsApp, diz, olha, eu concluí. Professor, aí essa atividade, ela está lá no Cerbrum, ela é pesquisada, não é isso? Não, ela não está no Cerbrum, não. Ela vai ser só desse aplicativo Socrative, né? Eu não vou botar ela no Cerbrum porque todo mundo não tem acesso ao Cerbrum ainda, infelizmente. Aí, para não ter problema de eu ter que colocar em 2 lugares, ou então prejudicar algumas pessoas, eu fiz só no sistema mesmo, no Socrative. Tá certo. Aí na parte da tarde, você justifica aí, porque na tarde eu não posso ter aula, porque eu entro 12 horas, aí só saio de lá 8h30, que é no mercantil. Certo. Aí o senhor justifica e deu o tempozinho para mim fazer essa atividade. Aí o senhor vai mandar no grupo, é? Eu mando é melhor mandar o link no grupo, porque se eu mandar aqui no chat, aí que na verdade o link é o link do Socrative Student, ou seja, é o link do Socrative, do aplicativo que você entra como estudante. Aí eu vou dizer qual é a identificação da sala. A sala tem um número. Deixa eu logo esclarecer para vocês aqui como é que vocês têm acesso ao Socrative. Deixa eu tentar fazer uma apresentação aqui para vocês, como é que vocês têm acesso ao Socrative. Só para poder você entender como é que a gente faz. Só um momento. Só um momento, viu? Vou criar aqui a sala do Socrative. Só para vocês, eu explicar aqui para vocês. Socrative. Pronto. Deixa eu tentar aqui. Apresentação de uma guia do Google. Socrative. Certo. Pronto, está aparecendo para vocês Pronto, pessoal, só um momento. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar aqui. Se eu consigo dar uma ajuda aqui para vocês. Guarda um momentinho.
Pronto. Vou voltar aqui para a guia que eu estava apresentando, que eu estou ligando aqui um outro computador que eu estou olhando para... Pronto, beleza. Estou vendo aqui que vocês estão vendo a tela. Eu estou fazendo uma apresentação para vocês de uma tela do Google, né? De uma guia do Google, né? Olha só. Aí eu coloquei aqui, Socrative, tá aqui, ó. Aqui, Socrative é esse aplicativo que vai estar atividade para vocês. Aí eu clico nele aqui, ó. Vou só fazer uma demonstração para vocês. Quando eu mandar vocês entrarem no Socrative, aí vocês vão clicar nele aqui, ó. Ele vai abrir aqui a página inicial do Socrative. Vocês estão vendo que está em inglês? Você pode botar para português aqui, ó. Quando você bota para português, aí olha só, o que estava aqui não apareceu agora conectar-se, ou seja, em português ficou mais tranquilo para a gente entender o que está pedindo, não é isso? Aí você vai aqui em conectar-se. Você vai se conectar como professor ou como aluno? Aí você vai se conectar como aluno, viu? Professor, sou eu fiz a conexão, elaborei uma atividade para vocês, está organizada e tal, e aí, vocês como aluno, vocês vão escolher essa opção aqui, ó, como aluno. Quando eu disponibilizar, quando eu disser assim, se vocês entrarem no Socrative, isso no site oficial do Socrative, se eu já boto para você aqui, Socrative Student, quando você clicar lá, já leva você para essa página aqui, ó, do aluno, certo? Já vai vir para cá, ó. Você já vai abrir name. Já dá para entender mais ou menos o que está pedindo? Se alguém quiser falar, pode falar. Você sabe o que está pedindo aqui? O nome, né? Pessoal, pode falar. A senha do aluno. Não, aqui, ó. É o nome? Name é nome. Room é o quê? Sala, não é isso? Nome da sala, que ainda não é a identificação de vocês. Ah, professor, mas não sei de inglês não, professor, não sou obrigado a saber disso não. Pronto, aí a gente vem aqui e pede para poder a gente pegar e colocar para português. Com o botão direito do mouse, você clica lá embaixo tem assim, abre uma janelazinha assim, lá embaixo tem perguntando se você quer traduzir para o português. Aí você pode, quando você botar para traduzir para o português, aí você consegue, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Traduzir para o português, tá vendo aqui, ó? Eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, aí, ó, você viu como traduziu? Login do aluno, nome da sala, room name, ou seja, tá pedindo o quê? Nome da sala. Aí eu vou fornecer para vocês o nome da sala. Aí eu vou dizer, pessoal, olha, quando vocês forem entrarem na atividade lá no aplicativo, no Socrative, você vai entrar nessa sala. Aí eu vou colocar o nome da sala. Aí eu vou colocar o nome da sala para vocês. Tá certo? Aí eu coloco o nome da sala. Vamos dizer aqui. Vou ver se eu estou com essa sala liberada. Vocês não precisam entrar, não, viu? Deixa que eu estou só na apresentação aqui, entrando para vocês. Aí, quando você bota o nome da sala, você junte-se. Você viu que em inglês era um outro nome, mas é aqui que você clica, que é para dizer que é para entrar na sala. Aí, ó, vai lá. Na tua tela ficou parada. Não está apresentando o que tu está fazendo aí. Não está apresentando aqui. Porque eu estou procurando faz tempo onde é que ele está clicando. Ficou sem login do aluno e login do professor. Ah, parou aí, não foi? Foi. Por isso que eu falei da senha, quando o login do aluno, isso é senha. Espera aí, deixa eu ver aqui. Na verdade, parou aí. Eu entrei pelo outro e eu acabei me empolgando aqui, não estava olhando, que não estava mudando de tela.
né? Mas eu vou ver se dá certo aqui. Ah, entendi o porquê. Chegou em login, parou, ficou essa tela aqui, não foi? Beleza, Sim. tranquilo. É porque são as coisas da tecnologia, pessoal, mas a gente aprende. É porque quando eu cliquei aqui no login, deixa eu parar a apresentação, aí eu vou apresentar de novo. Porque quando eu cliquei lá no login, quando eu comecei a apresentação, eu disse que estava vendo a apresentação de uma guia do Google, vocês lembram? Uma guia do Google? Aí eu escolhi a guia de entrar no Socrative. Quando eu entrei no Socrative, que coloquei como student, certo? Pronto. Quando eu coloquei como student, já abriu uma outra guia do Socrative, dando sequência. Por isso é que não foi possível aparecer para vocês. Ó, vamos lá. Pronto. Socrative, Home Socrative. Não está aqui, né? Ó, essa tela inicial. Pronto. Está na mesma tela, professor. Pronto, não está nela? Aí eu vou parar, ó, essa apresentação. E vou iniciar a apresentação da outra guia do Google. Por quê? Porque já apareceu uma outra guia para mim, ó. Pronto. Vocês estão vendo que aparece? Já chegou para vocês? Não, tá chegando. Já chegou para vocês aí, não é isso? Agora sim. Pronto. Vocês entenderam? Perceberam aí? Que lá naquela primeira guia. Aí já é a sala. Oi? Aí já é a sala. Aqui já é a sala. Só que ela não tá aberta para vocês ainda. Ela não está disponibilizada, viu? Eu tô com ela ainda gravada. Aqui eu só vou disponibilizar depois que a gente encerrar o nosso horário da manhã. Eu tenho que fazer lá uma parte inicial para poder vocês terem acesso à atividade, certo? Eu estou aqui só mostrando para vocês como é que vocês vão chegar na atividade, porque quando eu liberar para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, nós não estamos na sala de aula aqui. Aí vocês podem perguntar aí aqui no WhatsApp, eu vou estar com certeza almoçando, mas eu dou uma olhada no WhatsApp e se tiver alguma dúvida eu dou uma orientação para vocês. Mas eu já estou me antecipando para mostrar para vocês aqui o que é o Socrative, é o aplicativo, então eu vou disponibilizar para vocês. Um linkzinho, Socrative Student. Aí, quando você clicar nele, que ele levar você para aquela sala lá que aparecia perguntando o login, eu não disse para vocês que perguntava o login? Room name, não é isso? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu só voltar. Ó, tá aqui, ó. Aparecia para vocês dessa forma aqui, viu? Por que eu estava dizendo para vocês que aparecia essa tela e vocês não estavam vendo? Sabe por quê? Porque assim, ó, eu estava apresentando uma aba do Google. E a aba que eu tinha iniciado a apresentação era a do Socrative, o Home, ou seja, a sala principal, a sala inicial do Socrative. A partir do momento em que eu clico como aluno, o Google já abriu uma outra aba. Aí, claro que essa outra aba eu não estava apresentando para vocês, desculpa, mas foi isso que eu não me atentei. Aí agora eu estou apresentando a aba que vocês vão entrar, aqui, ó. Aparece para vocês, quando eu disponibilizar lá, que eu clicar no link para vocês, que ele vier para cá, ó, quando você clicar lá, ele já vai abrir. Você vai entrar como Socrative Student. Então, ele já vai vir para cá. Ele vai aparecer aqui em inglês. Talvez ele apareça em inglês. Eu acredito que sim. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Student Login. Poxa, o que é isso aqui? Tá, calma, pessoal. Obrigado a saber. Ninguém é obrigado a saber inglês, não. Aí a gente vem para cá, ó.
traduzir para português, ó. Professor, Botão... ó, Oi. embaixo tem a bandeirinha americana, embaixo dessa linha amarela. Aí clica em cima, aparece os países, aí você acha a bandeira brasileira é mais fácil. Parece, mas um lugar que vocês abrem lá, não sei se é em celular, onde é que o pessoal morre e não acha esse localzinho. A gente morre dizendo que pode clicar lá e o pessoal não acha e tal. E a gente diz, é a mesma coisa você clicar com o botão direito e pedir para traduzir, que também dá na mesma coisa. Como você observou, traduz do mesmo jeito, né? Aqui, né, que você está falando. Isso. Isso. Faz a tradução. Português Brasil. Pronto. O que é aquilo está abrindo? Login do aluno. Ou seja, student login é login do aluno. Name é runame, nome da sala. Aí o pessoal, sabe o que o pessoal faz? O pessoal pega e coloca o nome da pessoa. Não, pessoal, aqui é o nome da sala. Aí a sala, como eu estou exemplificando para vocês, eu acho que o nome da sala é a mesma, mas deixa eu confirmar. Ó, Claudemir 99,50. Aí aqui em entrar. Entrei na sala. Quando você entra na sala, lá vai pedir a identificação do aluno. Aí sim, nesse momento, você se identifica. E eu quero que você se identifique com o nome completo. Tá bom? Por que com o nome completo? Hã? Ah, beleza, professor. Porque às vezes tem gente que pode ter o mesmo nome, né? Aí você identifica com o nome completo. Quando você coloca lá com o nome completo, tudo. Aí você vai passar para a fase seguinte. Você vai colocando, vai confirmando. Quando você chega lá, dentro da atividade, aí já está lá, primeira questão, aí você vai lá, lê a questão e tal. Tem questão que é bem grande, viu? Vocês têm uma leitura bem extensa. Pode até o final do enunciado e tal, para depois ir para as alternativas, para marcar a alternativa. Você marcou e tal, confirmou, você vai para outra, sai para a segunda, e aí você vai levando, você vai passando. Quando você chegar na 10ª, você terminar, aí pronto, você concluiu a atividade. Não precisa se preocupar para fechar nada, que quando você confirmar já fecha automático, no caso, vai tá aparecendo para mim a relação de quem está terminando, quem está fazendo. Pronto. É tranquilo, não tem muita dificuldade para poder navegar nesse aplicativo, não. Tá bom? Pronto, deu para entender, não é isso? Vou estar fechando aqui. Voltando para a nossa tela normal. Pronto, pessoal. Então, os encaminhamentos dessa atividade é dentro dessa lógica. Eu só queria pedir que vocês não esquecessem de sim, porque eu estava olhando aqui no chat, diz que já trabalharam com esse tipo de aplicativo, né? Com a Leudiana, eu acho. Pronto, acho que é mais ou menos isso. Sim, pessoal, só lembrando, todo mundo já colocou lá a identificação lá no chat para poder eu conseguir fazer a frequência de vocês. Digo isso porque eu não consegui fazer quando vocês foram fazendo a conexão, porque estava muita gente entrando ao mesmo tempo. Aí eu pego no final aqui da nossa manhã. Não esqueçam, né? Para você não ficar com problema de falta. Pronto, então é o seguinte. Eu vou estar apresentando para vocês aqui umas telazinhas sobre os PCNs. Só para poder dar uma clareada para vocês a respeito dos PCNs. Vou iniciar aqui.
Pronto, então tá lá, vocês já estão acompanhando, né? Estou observando aqui na minha outra tela, estou vendo que dá para ver. Então, sobre os PCN de História, né? Como ensinar História nas séries iniciais de ensino fundamental, né? Então, trago aqui, nesse slide, os objetivos gerais dos PCN de História, né? Que é compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o objetivo, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito, né? E que também é posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Então, o objetivo que é trazido nos PCNs de História traz essa abordagem, né, que é compreender a questão da cidadania, que também é se posicionar de forma crítica, de forma responsável, né, trabalhar a construção do coletivo, né, trabalhar a mediação de conflitos. Então, de certa forma, uma consciência crítica e uma formação cidadã que traz como objetivo no ensino de História, né? Os PCNs de História traz essa abordagem. Também questionar a realidade, formulando problemas e tratando de resolvê-los, ou seja, a problematização, né? Utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de analisar, de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Então, esses objetivos traz aí essa perspectiva de questionar, né, de você problematizar as coisas, né? Também conhecer características fundamentais do Brasil, que é no país que você vive, nas dimensões sociais, materiais, culturais, né, como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Ou seja, a questão da identidade, né, o sentimento de pertencimento, ou seja, de você se pertencer a uma nação, né, a um povo, a um país, e ter orgulho disso. Você, a partir desse aprofundamento, desse conhecimento que você tem a respeito das questões culturais, materiais, né, e sociais do seu país, do país que você vive, você se achar nesse contexto e, a partir daí, você ter essa identidade nacional, né, como pessoa, né, e como parte de um coletivo. Então, tem esse objetivo também. Para entender o contexto da história nos dias atuais, a gente faz rapidamente aqui um resgate, só para poder clarear um pouco, né, que em 1827, através de um decreto, né, a história articulada com a história sagrada, né, e aí tem a divisão de História e Geografia. Em 1837, disciplina autônoma, né, trata-se de uma história universal, ainda trabalhando na questão da história sagrada. 1855, a história do Brasil entra aí em estudo, né, métodos baseados na memorização e na repetição oral de texto escrito, ou seja, chamado decoreba, né, e aí no final do século XIX, a história com papel civilizatório, patriótico, então uma história dos heróis e tudo mais, né? Então, trabalhando mais a questão do patriotismo. A história da civilização toma o lugar da história universal, deixando de lado a história sagrada, então havendo essa mudança, né? E aí, um salto bem identificado, que é dado em 1930, né? O ensino de história enfatiza a história do Brasil e da América, e aí
se trabalha mais aí com o Manifesto dos Pioneiros, trazendo a questão da nova escola, né, abordando o processo do ensino de história de forma mais aprofundada. Então, a gente não vai ver isso aqui, porque não é o foco da disciplina. E aí, década de 50 do século passado, né, 1950, tendência a transformar a história e a geografia em estudos sociais, ou seja, entra aí uma junção, né, trazendo o estudo de história e geografia, não separadamente como disciplina independente, mas trabalhando como estudos sociais, né, na década de 60 e 70, a história do segundo grau com ênfase nos ciclos econômicos, baseando-se na pedagogia norte-americana, né? E aí que a lei em 71 institui aí os estudos sociais, período forte da nossa história em que se vivia um regime ditatorial, né, com a ditadura militar, civil-militar, como alguns outros autores costumam, e tiveram licenciaturas curtas em estudos sociais, né, para os professores, né, se enquadrarem aí nesse e atender aí esse ensino, né, a junção de história e geografia, né, e que ignorava os saberes específicos em favor de conhecimentos puramente escolares, né. Então, vamos lá. Da década de 80, aí a gente já está aí se encaminhando para a redemocratização do Brasil, né? Fim do regime civil-militar e o processo de democratização traz de volta aí o ensino de história e geografia separadamente, né? A gente trabalhando aí como disciplinas próprias, né? E na questão da atualidade, nós trabalhando os questionamentos acerca do ensino de história, principalmente dentro do ensino fundamental, o que fazer para tornar a disciplina de história prazerosa para os alunos, né? Aquela questão que a gente vem debatendo, né? Que é trazer o aluno para se envolver no ensino de história. E características do ensino de história. O estudo de história é baseado nas fontes históricas, obviamente, né? O que pode ser uma fonte histórica, né? Então, a fonte histórica ela pode ser uma imagem, né? Pode ser um documento, né? Então, algo que seja pesquisado e que traga o relato dos fatos, né? Basear somente em fontes bibliográficas e escrita é transformar o ensino de história em algo chato, distante dos alunos, né? Claro que a gente precisa entender que os documentos são importantes, né? Entender que essas fontes documentais escritas, elas são importantes, sim, né? Faz parte de uma bibliografia que é orientada para a gente estudar, mas não é só isso. A gente não pode se apegar somente a isso, porque se a gente for fazer o ensino de história atrelado a somente a esses documentos oficiais, essas fontes escritas, a gente corre o risco de não ter aí o interesse por parte do aluno, né? Porque é um pouco pesado, um pouco chato, aí é mais para quem vai mergulhar na pesquisa e tudo mais. Então, a gente precisa, o professor ele tem que se apropriar disso para transformar esse seu conhecimento em uma maneira mais prazerosa, né? Que traga para o aluno essas abordagens e aí desperte nele a curiosidade para ele buscar um aprofundamento e, a partir daí, ele pode mergulhar aí dentro desse viés de recorrer a esses documentos tudo mais, né?
os seres humanos usam diversas formas para se comunicar, né? Que também são fontes históricas, né? Então, a comunicação, eu trago aqui algumas imagens que a gente consegue entender que uma comunicação, a princípio, nessa primeira imagem, né? Olhando aqui, nessa parte que é uma matéria de um jornal escrito, impresso, né? Então, é um meio de comunicação, uma maneira de se comunicar, né? Assim como a fotografia das pirâmides aqui, um marco histórico, as pirâmides do Egito, conta a história aí de um período muito distante do que nós estamos vivendo, mas é uma imagem que, quando a gente olha, a gente consegue identificar que é uma abordagem de um fato histórico de grande relevância para o ensino que aconteceu há um período muito distante do que vivemos, mas traz uma comunicação através de uma imagem. O ensino de história também tem como objetivo estabelecer relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, né? A criança deve perceber que é um ser único, ou seja, a questão dele se identificar como ele, como pessoa, o eu, né, capaz de ser agente da história, ou seja, ele ser um sujeito histórico, ao mesmo tempo em que faz parte de um grupo, ou seja, o nós, né, se vê na questão da coletividade com o outro, né? Seja na sua comunidade, na sociedade, na sua cidade, ou no seu estado, no seu país, né? Então, ele precisa ter essa clareza de que ele é um ser único, porém, faz parte de um contexto social em que faz parte também de um coletivo, né? De uma comunidade, e ele não está isolado. E aí, mostrando aqui as crianças estudando coletivamente, né, no espaço da escola, fazendo aí um trabalho, um estudo coletivo, né? Cada um está fazendo o seu estudo, mas representando aí um grupo, né, ou seja, a coletividade. Ainda dentro dessas características, eu trago aqui essa tela que diz assim, ó, para que isso ocorra, ou seja, para que ocorra esse entendimento, né, 3 aspectos importantes aqui que eu destaco, né, trago aqui, constituição da identidade social, né, que é situar a relação entre o particular e o geral, ou seja, o que é particular, o que é seu, o que é geral, o que é comum a todos. A construção das noções de diferenças e de semelhança, então saber o que é semelhante e o que é diferente, né? Que é a compreensão do eu e do outro. Então, fazer aí esse análise está dentro das orientações dos PCN. Construção das noções de continuidade e de permanência, que é a percepção que o eu e o nós somos distintos dos outros povos e de outros tempos, né? Então, a gente saber essa relação de que nós não somos iguais, né? Podemos ser parecidos, semelhantes, mas não somos iguais. Então, existe essa diferença, né? Essa percepção dessa distinção, inclusive de outros povos e também de povos de outros tempos, né? Então, essa observação aí de entender, dentro ainda dessas características, conhecer o outro e o nós significa comparar situações e estabelecer relações. E neste processo cooperativo e relacional, o conhecimento do aluno sobre si mesmo, sobre o seu grupo, sobre sua região e seu país aumenta consideravelmente. Então, essa noção aí de conhecer de maneira geral, abrangente, né? Então, ele tem essa noção de que ele não é
um ponto isolado. No primeiro ciclo, na história do primeiro ciclo, fazer uma leitura de diferentes obras humanas que permitam que o aluno perceba as semelhanças e a diferença no modo de vida social, cultural e econômica de sua localidade, né? E aí eu mostro aqui uma imagem de uma cidade, né? Então, aqui a gente observa que tem prédios que traz uma visão de um determinado período, né? Que remonta à questão da cultura da construção, né? De como seria. Aqui tem uma parte em que aparecem os prédios elevados, ou seja, na vertical, né? Outros mais por terra, prédios menores, né? A construção de um templo religioso, né? Uma igreja, então simbolizando ali o centro daquela cidade, né? Então, trazendo aqui esses aspectos aí, social e cultural, também o aspecto econômico, como se vê aí o desenvolvimento da zona urbana de uma cidade. Ainda no primeiro ciclo, um período de aprendizagem deve-se dar preferência aos trabalhos com fontes orais e etnográficas, né? Por que isso? Chama mais atenção, né? A pessoa, você tenta trabalhar no primeiro ciclo com os alunos, logo ali nas séries iniciais, você querer trabalhar com textos complexos, né? Com leitura de textos, coisas assim, é difícil, muito ruim para se trabalhar com essas fontes. Então, é preciso que o professor ele tenha essa compreensão a partir dessa orientação dos PCNs, né? Só um momento, deixa eu ligar aqui o... Opa! Desculpa, só ligar aqui o cabo de força do notebook. Pronto, deu certo. Então, voltando aqui, né? Então, para a gente entender que essas fontes, elas precisam ser melhor identificadas a partir dessa orientação dos PCN. E aí ele diz que uma parte que você pode estar trabalhando é a questão oral, ou seja, conversar com as crianças, né? Envolvê-la na conversa, nas histórias, e, claro, a partir do seu local e tudo mais, né? Da sua família, do seu ambiente, seu lar, da sua comunidade, né? Pode ser através de entrevistas, né? A criança aí perguntar, a pessoa mais idosa, né? Alguém mais vivido da comunidade, um parente seu, um conhecido, né? Através de pesquisa de fotos, de pinturas, né? Apresentando pinturas para poder a criança conseguir identificar naquelas pinturas o que traz de interessante, né? Aí eu mostrei aqui duas imagens. Uma primeira imagem, uma entrevista oral sendo dada ou sendo feita, como queira observar. Aqui, se vocês bem perceberem, está nessa tela, nessa entrevista, inserido aqui pessoas famosas, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff e o comunicador, jornalista, colunista, Luiz Nassif, salvo engano, o nome desse cara é Luiz Nassif. Está acontecendo aí uma entrevista oral, né? Nesse momento. Então, a criança ela pode ser estimulada a fazer isso, a fazer uma entrevista com alguém ali do seu meio, para poder aprender algo sobre a história. Isso faz parte aí
do processo do primeiro ciclo, né, de estudo, segundo os PCN. A pesquisa escolar é que aí trago dentro dessa imagem várias imagens, né, de períodos históricos interessantes, distintos, né, mais distante aí, mas através de fotografias, de gravuras, né, então para que o aluno consiga pesquisar e entender aí a história, né. Então, ainda nesse primeiro ciclo, a gente traz aqui que, a partir da foto, por exemplo, os alunos podem indagar quem construiu, por quê, quando, surgindo uma pesquisa que pode ser levada para casa, pode gerar entrevistas com moradores e visitação ao local. Que aí, no eixo temático, eu coloco aqui a história local e do cotidiano. E nessas duas imagens, coloquei essa primeira, onde tem uma casa, né, construída, dá para entender, imaginar que seja uma casa de quem tem posse, né, de um período em que não é o nosso momento atual. Pela arquitetura da casa, a gente consegue identificar que é de um período mais distante do que a gente está vivendo, e também a gente pode trabalhar aí essa questão. O aluno olha para essa foto e começa a ter curiosidade. E aí o professor pode dizer, olha, você pode, a partir dessa foto, você tentar entender, né, quem foi que construiu. Eu não sei. Como é que a gente vai saber? Tem como a gente... não exatamente essa casa aqui, mas porque aqui foi uma fotografia que eu pego na internet. Mas o aluno pode dizer, professor, lá na minha rua, lá no meu bairro, ou lá no meu sítio, lá no meu lugar que eu vivo, lá tem um casarão muito esquisito. Ixi, parece coisa daí, ó. Aí o professor olha, beleza, então você tem como descobrir de quem é essa casa, esse casarão? Você tem como descobrir quem foi que construiu, quando foi construído? Aí o aluno, professor, eu posso perguntar a fulano de tal, que é da família do dono dessa casa, ou que é dono dessa casa, que foi dos pais dele, foi dos avós dele, foi não sei o quê. O aluno já começa a saber de alguma coisa. Aí ele diz assim, pronto, então eu vou lá e perguntar como foi construído. Gera uma entrevista, ou seja, ele inicia um estudo na sala de aula e pode se estender até a uma atividade para casa. E aí o aluno vai lá fazer aquela entrevista com aquela pessoa e vai trazer esses elementos, confirmando. Inclusive, dá para perceber aí uma relação de poder, uma relação social, de classe social, né? Dependendo dessa fotografia que você mostrou, por exemplo, aqui, eu estou citando uma casa, uma edificação, que ela pode mostrar posses, né? Ou seja, quem é que, naquele período, tinha condições de morar numa casa daquela? Então, era pessoa influente na sociedade, era um comerciante, se fosse ali na zona urbana, era um fazendeiro, né, um proprietário de terras, que fosse ali da zona rural, e assim por diante. Então, são essas coisas que você pode trabalhar aí no primeiro ciclo com a criança logo nas séries iniciais, né? E mostrando aqui a imagem, outra imagem aqui de uma entrevista. Aqui já dá para imaginar que é uma entrevista mais formal, né? Esse senhor está sendo abordado por uma jovem que nos leva a imaginar que seja uma recenseadora do IBGE ou alguém fazendo um levantamento em relação à questão da saúde, né? Para fazer um cadastro, alguma coisa desse tipo. Então, ela está fazendo perguntas e ele vai respondendo, ela está anotando, fazendo aí uma espécie de um relatório de anotações, né? E ainda aqui, no primeiro ciclo,
A proposta é a de que, no primeiro ciclo, os alunos iniciem seus estudos históricos do presente, mediante a identificação das diferenças e das semelhanças existentes entre eles, seus familiares e as pessoas que trabalham na escola, com os dados presentes, a proposta é de que desenvolva o estudo do passado, identificando mudanças e permanência na organização familiar e educacional. Então, ou seja, você estuda o presente, você entende ali o que está se passando no presente, para, a partir daí, você buscar o estudo de um outro momento, né, do passado, para você identificar aí as mudanças, o que foi que mudou, o que foi que permaneceu, né? Então, aquilo que está orientado nos PCNs ali para você abordar. A história no segundo ciclo. Aí, no segundo ciclo, nós já vamos nos aproximar para um período em que o aluno já teve o primeiro contato com a história, já conseguiu se identificar, né, já se envolveu, ou seja, já se envolve no estudo de história, e ele já tem aí uma certa bagagem de conhecimento, né, para você ir introduzindo outros estudos, né? Então, no segundo ciclo, permanece as mesmas preocupações do primeiro, porque você tem que manter aquele foco do aluno estar envolvido, estar empolgado para estudar história, né, para poder ele se sentir bem, porque senão ele não vai conseguir gostar de história, com uma certa diferença, que é de que o aluno já consegue dominar melhor a escrita. Aí você já está trabalhando, né, uma dinâmica de fontes, jamais de acordo com as condições do aluno assimilar. O trabalho continuará baseado na vivência do aluno e naquilo que o cerca, ou seja, não sai, ou seja, a história não deixa de ser a do cotidiano, de estar ali presente, né, permanece esse cuidado, mas aí ele já tem condições de se aprofundar mais, né, e mostrando aqui umas telas de imagem para vocês identificarem. Também no segundo ciclo, no entanto, o enfoque será diferente e baseado na leitura de obras de conteúdos históricos, como jornais, textos de livros didáticos, documentários, etc. Ou seja, você viu que o aluno já se ambientou, né, com o estudo de história, e aí no segundo ciclo você já vai introduzindo aí umas questões mais complexas, trazendo umas fontes em que tem condição dele acompanhar, né, fazer leituras, assistir filmes, né, documentários e tal. E aí ter o contato aí com a parte escrita. Nesse sentido, cabe ao professor criar situações instigantes, onde os alunos possam comparar as informações obtidas em diferentes fontes bibliográficas e documentais, possibilitando que os alunos possam chegar a outras explicações dos assuntos estudados. Por exemplo, você pode trabalhar com o aluno do 6º ano, que é já no segunda parte do ensino fundamental, fizeram uma pesquisa sobre o imperador Dom Pedro II, por exemplo. Pode ser sobre Napoleão Bonaparte, sobre outra personagem aqui brasileira, se você queira trabalhar, né? No dia da entrega, cada um lê um pedaço da pesquisa, onde podemos fazer comparações a respeito das informações coletadas, né? Um grupo de alunos, vários alunos pesquisaram, cada um traz aí o seu recorte, e a gente pode estar fazendo essa comparação. Então, já há uma condições de trabalhar isso com o aluno, porque ele já tem uma certa maturidade, não que seja aí tranquilo, mas já tem conhecimento de história. E aí, no final do segundo ciclo, o aluno deve ser capaz de reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que a sua coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades, no presente e no passado.
Também tem condição de identificar as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade e os demais centros políticos, econômicos e culturais em diferentes tempos. Também pode utilizar diferentes fontes de informações para fazer leituras críticas e também valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de vida das localidades. Então, quando o aluno chegar no final do segundo ciclo, que ali no final do ensino fundamental, ele já tem condições de reconhecer isso, né? Saber um pouco. Ele vai ser obrigado a entender política, é um cientista político? Não, não é isso, mas pelo menos ele saber entender que há relações de poderes, né? Os poderes constituídos, né? Seja os políticos, econômicos, né? Saber as diferenças culturais que existem, né? Entre sua comunidade e outras regiões e tudo mais. Eixo temático do segundo ciclo, né? É a história das organizações populacionais, caracterização e distinção entre coletividades diferentes, pertencentes a outros espaços, né? Perceber a diferença entre cidades e região e até mesmo país, né? Conseguindo identificá-las através de seus estudos. Então, tem condição de saber aí essas diferenciações, dimensionar as relações sociais, econômicas, políticas e culturais que vivenciam enriquecimento do seu repertório histórico para que possam compreender seu espaço circundante e diferenciá-lo dos demais, né? Então, os eixos temáticos do segundo ciclo traz essa questão. E a proposta é de que o estudante, né, os estudos históricos, possibilitem estudos críticos e reflexivos, expondo as permanências e as mudanças, as diferenças e as semelhanças das vivências coletivas. Então, aquela questão de você entender, né, aí fazer uma reflexão sobre o que permanece, o que muda, né, o que é semelhante, o que é diferente. E a gente observa que o professor se queixa muito, né, que o aluno chega no final do segundo ciclo e ele não tem ainda noção temporal, né, de presente, passado e futuro, de que o aluno não consegue criar suas próprias opiniões a partir das fontes levadas pelo professor, seja ela texto escrito, pintura, né, imagens, né, e o aluno que não consegue interpretar texto. Então, infelizmente, ainda a gente se depara com essas queixas, né? De um modo geral, a gente, no observar, lê algumas pesquisas, alguns relatos que são publicados, os professores ainda têm essa dificuldade, né? De identificar nos alunos uma condição de ter esse entendimento. Infelizmente, é para tal, ou seja, o objetivo é de você chegar no final do segundo ciclo já com essas condições. Porém, na realidade, não acontece muitas das vezes dessa forma. Trabalhos com documento, que rapidamente, só para mostrar para vocês, são fundamentais como fontes de informação a serem interpretadas, analisadas e comparadas. Nesse sentido, eles não contam simplesmente como aconteceu a vida no passado, né? Então, os documentos são entendidos como obras humanas que registram de modo fragmentado pequenas parcelas das complexas relações coletivas. São interpretados, então, como exemplos de modos de vida, de viver, de visão de mundo e de possibilidades construtivas específicas de contextos e épocas. Então, os documentos servem aí para poder você ter esse trabalho, esse entendimento, né, com o período. E aí eu mostro aqui umas figurazinhas sobre documentos históricos oficiais, né? Tem até aqui uma carta, é um documento histórico ainda do período do Império ainda, né? Pelo menos dá para a gente entender
pela caligrafia ser da época, e também tem o nome de Dom Pedro, né? Iniciando aqui. Trabalhar com documentos históricos, também é uma proposta do professor de História estar fazendo essa abordagem com os alunos. Podemos entender como um documento histórico, que são cartas, livros, relatórios, diários, pinturas, esculturas, fotografias, filmes, músicas, mitos e lendas, falas, o espaço pode ser identificado como um documento histórico, né, as construções arquitetônicas, as paisagens, instrumentos e ferramentas de trabalho, né, os utensílios, as vestimentas, restos de alimentos, né, habitações, meio de locomoção, meio de comunicação. Então, são vários tipos de documentos que você pode trabalhar para estudar a história, né? Que eu estou mostrando aqui um meio de transporte, de um período histórico, que tem uma estrutura arquitetônica logo no fundo, dá para você perceber também, numa foto só, várias abordagens, né? Aqui o outro, trazendo aqui uma tela de filmes históricos, né? Aí aqui a gente tem Coração Valente, né? Gladiador, entre outros aqui. Então dá para poder você usar aí essas fontes e ser considerado como um documento histórico. Atividade com o tempo histórico, que quer compreender o tempo, que é fundamental para que o aluno compreenda a história. Assim sendo, algumas atividades rotineiras podem ser feitas para que essa compreensão aconteça. Criação de rotinas diárias e semanais de atividades, organizando em um quadro de horário ou uma agenda. Rotinas diárias, registro com os alunos do dia da semana ou do mês, né, do mês do ano, das datas de aniversários, inclusive a deles, as festas, os feriados, né, dia de descanso, dia de trabalho, acontecimentos do passado e do presente que estão estudando. Então, você trabalhar o tempo, atividade com o tempo, para o aluno tentar entender, você usa essas ferramentas aí para poder ser mais fácil dele assimilar. Atividade com o tempo aqui, tem vários calendários, né? Calendário funcionamento das histórias, que envolve os calendários utilizados por alguns povos, né? Como o calendário cristão, o egípcio, o asteca, né? Comparação entre os diferentes calendários e sua utilização para localização e compreensão de acontecimentos do tempo, comparar conhecimentos do presente com outras épocas e lugares, identificar e estudar conhecimento de curta, média e longa duração. E aqui, chegando aqui no finalzinho dessas telas, a escola tradicional prioriza os estudos de matemática e linguagem portuguesa, e língua portuguesa, desculpa. Mas se esquece que é a história que forma a opinião e conscientiza os alunos perante suas ações na sociedade. Autor desconhecido, eu não identifiquei quem foi que escreveu, achei interessante, estava na internet, li e vi, e aí trouxe para colocar aqui para vocês. Professor Cecília. Oi. Questão daquela parte final, né, que fala de trabalhar com os calendários. O nosso calendário é o calendário cristão, né, feito pelo povo romano. Isso. Né? Isso, exatamente. Nome do mês é homenagem a algum deus lá deles que eles acreditavam, né? Eu já li sobre isso. Uhum. Né? Isso. Então, essa abordagem que eu trouxe aqui, desses slides, né, para vocês conseguirem dar uma clareza na hora de fazer a leitura lá no texto do PCN,
Vocês vão fazer essa leitura com mais calma para frente, né? Vou fazer uma atividade para vocês entregarem, e nessa atividade a gente vai estar trabalhando aí o texto dos PCM, certo? Alguns para tarde eu digo qual é a atividade. Até 3 horas esse tempo. Tu podia botar esse tempo até 3 horas. Certo. Não, para fazer a atividade, não é isso? Tranquilo. Eu só vou iniciar o momento virtual com vocês a partir das 15 horas mesmo, viu? Eu já ia avisar isso aí a vocês, agora no final, que eu deixar para esse tempo, tá bom? Então, pessoal, olha só, eu vou estar colocando lá no grupo para vocês, dizendo, pessoal, a atividade está liberada lá no Socrative para vocês. Favor acessar a atividade através do Socrative. Aí eu vou dizer, identificação da sala, né, nome da sala, tal, e aí para vocês entrarem e resolver a atividade. Qualquer coisa, eu vou estar no WhatsApp, alguma dúvida que você estiver tendo, a gente interage lá para como você chegar a ter acesso à atividade, tá certo? Tranquilo assim? Sim. Pronto, eu vou estar encerrando agora aqui o nosso... Ei, professor. Oi. Que hora vai estar liberado lá? 1 hora. Pois tá bom.